Olá, aluno, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso Aprenda a Investir na Bolsa de Valores. A partir de agora eu vou falar sobre as escolas de análise de investimentos. Aqui a gente vai abordar um pouquinho sobre os conceitos da análise fundamentalista e da análise técnica, ou gráfica, como alguns conhecem. Tá? Então, dentro dessas escolas de análise, a gente tem essas duas diferentes visões, digamos assim. São duas maneiras diferentes de você escolher papéis para comprar, para colocar na sua carteira. Ambas têm os mesmos objetivos, é escolher as ações que estão mais baratas, mais atraentes, né, que têm as melhores perspectivas, que podem ter valorização no próximo período. Só que com ferramentas, com estratégia, com modelos de escolha diferentes. Agora, não quer dizer também que uma exclui a outra. Ou seja, dependendo da modalidade, dependendo do tipo de operação que você vai fazer na bolsa, você pode utilizar ambas. Então, eu posso usar a análise fundamentalista para escolher as boas empresas que estão no mercado e eu posso usar a análise técnica, por exemplo, através dos gráficos, do estudo dos gráficos, para verificar, para entender, para saber qual é o melhor momento para comprar essas boas empresas que estão no mercado. Então, a análise fundamentalista, ela basicamente responde o que comprar e o que vender. Ou seja, quais são as boas e quais são as más, as boas e as piores oportunidades do mercado nesse momento. E a escola técnica, ela responde quando comprar e quando vender. Percebem que elas respondem perguntas diferentes? Então, se elas respondem perguntas diferentes, eu posso usar as duas simultaneamente. Agora, se você vai operar day trade, por exemplo, você é um operador, você é um especulador do mercado, de nada adianta usar a análise fundamentalista. Para você, o mais adequado, de fato, é a análise técnica. Para quem vai fazer operações de mais longo prazo, claro que a análise fundamentalista talvez seja um pouco mais eficiente, mas a análise técnica também pode ajudá-lo na escolha dos ativos. Então, como eu falei antes, escolher entre a análise fundamentalista e a análise técnica é uma escolha que depende da sua estratégia, do que você de fato está procurando. E dependendo do que você deseja de fato fazer, você pode escolher as duas, tá bom? A gente tem aqui um vídeo do nosso colega analista, o William Castro Alves, que ele vai explicar um pouco melhor, vai nos falar um pouco mais sobre o que é a análise fundamentalista, para que ela serve e como ela funciona no dia a dia, né, como é que ela pode ser de fato utilizada por todos nós, investidores do mercado. O que é a análise fundamentalista? Bom, análise fundamentalista nada mais é do que aquela visão bem romântica de mercado, né? O que eu quero dizer com isso? Visão romântica de mercado? Como assim? Falando de mercado de capitais? Bom, quando a gente começa a investir em bolsa, quando a gente busca investir em bolsa, a gente compra ações de uma empresa. Quando a gente compra ações de uma empresa, a gente se torna sócio, de fato, dessa empresa. A gente compra um pedaço dessa empresa, certo? Esse pedaço dessa empresa, ela tem uma representatividade contábil, né? Um valor patrimonial contábil, digamos assim. E este valor contábil, muitas vezes, ele difere do valor que é onde são negociados esses títulos, que é um mercado chamado Bovespa, que vocês já conhecem. Então, ou seja, eu estou pagando um determinado valor daquilo que vale patrimonialmente a empresa, certo? Esse valor, como eu falei para vocês, muitas vezes ele difere e por isso é fundamental a gente buscar estudar a empresa, certo? E esse é o foco, esse é o cerne da análise fundamentalista, ou seja, analisar, estudar, buscar conhecer a empresa. Vou dar um exemplo para vocês. Se algum amigo seu oferecesse uma oportunidade única de negócio para investir numa empresa endividada e numa empresa que não dá lucro, eu acharia uma boa investir nessa empresa? Provavelmente não, né? Provavelmente ia se perguntar, não, peraí, como assim essa empresa é uma boa empresa para se investir? Se ela não dá lucro e está endividada. E por que tu compra a ação de uma empresa que é endividada e que dá prejuízo? Não parece fazer muito sentido, né? Simplesmente porque a ação caiu muito? De fato, acho que continua não fazendo muito sentido, certo? Por isso que é fundamental a gente analisar a empresa e o cerne da análise fundamentalista é, de fato, a empresa. A gente vai buscar boas empresas para nos tornarmos sócios dessas boas empresas e crescer, tá, com o seu crescimento, ou seja, fazer parte do crescimento dessa empresa, certo? Então, sendo assim, a gente vai buscar
fazer uma análise primeiramente setorial, né? Ou seja, entender o setor no qual a empresa opera. A partir disso, contextualizar a empresa dentro deste setor, entender sua margem de lucratividade, seu endividamento, a sua forma de operação, para daí sim eu chegar a um determinado valor e comparar este valor com o valor de mercado. Ou seja, esta é uma boa empresa e o valor dela negociado em bolsa não reflete o potencial de crescimento dela, vale a pena aí eu me tornar sócio dessa empresa. Então isso que é análise fundamentalista, espero que vocês tenham gostado. Bom, como vimos aí então, o William falou sobre análise fundamentalista, né? Vimos que é uma ferramenta muito importante que pode nos auxiliar, de fato, pode nos ajudar, né, a encontrar as ações mais baratas, a fazer as melhores escolhas na hora de comprar ações. Basicamente, resumindo o que ele falou, a análise fundamentalista, ela se preocupa, analisa e estuda as empresas através da conjuntura e das perspectivas do mercado. Então você analisa o cenário macro, analisa o cenário setorial do setor daquela empresa e analisa a empresa em si, né? E a partir das perspectivas do cenário macro do país, do mundo, do setor em que a empresa atua e também daquela própria empresa, a partir disso você consegue fazer as melhores escolhas, você consegue ter uma visão se está valendo a pena ou não comprar aquele determinado ativo. Outra coisa que se faz, além de analisar as perspectivas e a conjuntura, é analisar o balanço da empresa. Então, olhar para dentro da empresa, olhar para o negócio em si, olhar para entender se aquela empresa é boa, se ela é lucrativa. Como é que está, por exemplo, o endividamento dela? É alto, é baixo? Tem aumentado ou tem diminuído? Como é que são os lucros dessa empresa? São crescentes ou não? Como é que é o faturamento dessa empresa? Como é que são as despesas dessa empresa? Quais são as perspectivas, portanto, dessa companhia? Quer dizer, aonde ela está e para onde ela está indo? Isso é muito importante. Através do balanço a gente consegue fazer isso. Normalmente você pega pelo menos uns 3 balanços e analisa comparativamente, justamente para ver essa linha do tempo, para você ver da onde a empresa veio, aonde ela está e para onde ela está indo. Ok? Fazer o fluxo de caixa futuro, né? O famoso fluxo de caixa descontado que a gente chama. Então você projeta essa empresa para frente, você faz a famosa perpetuidade desse negócio para entender como a empresa vai se comportar, como a empresa vai evoluir ao longo do tempo e se ela continuar nessa evolução, quanto essa empresa poderá valer daqui a 1 ano, 5 anos, 10 anos, 20 anos. Isso é muito importante. Através do fluxo de caixa descontado, nós podemos fazer este tipo de análise e de cálculos. A análise fundamentalista, como eu falei, não é que ela não sirva para o curto prazo, mas ela, claro, é muito mais eficiente em estratégias de médio e longo prazo, principalmente para o longo prazo, para você identificar os bons negócios, as boas empresas, aquelas que de fato valem a pena você ser sócio, você ser um acionista e ganhar ao longo do tempo. Dentro da análise fundamentalista, a gente vai analisar então fatores econômicos, fatores estatísticos, projeções, condições de oferta e demanda. Isso é muito importante, né? Saber se o mercado vai demandar aquele produto, saber se aquela companhia está bem posicionada para atender aquela demanda, saber se aquela companhia é líder ou não no setor em que ela atua, como é que é a concorrência, né, dessa companhia. E a análise fundamentalista, ela se preocupa em algo que é calcular o preço justo de uma ação. Ou seja, a ação da companhia está valendo R$ 25, mas quanto ela deveria valer? Será que R$ 25 é um preço justo? Será que R$ 25 é barato? Ou será que R$ 25 é caro? Então, a partir dessa análise, a partir desse cálculo, né, você faz um cálculo para determinar qual é o preço justo, qual é o preço que a ação deveria valer. Se eu chegar à conclusão que o preço justo desse papel é R$ 30, eu, como analista, eu recomendo para os meus clientes que comprem essa ação. Agora, se a ação está R$ 25 no mercado e eu fiz os cálculos e eu cheguei a um preço justo de R$ 20 pelas condições da companhia, eu recomendo aos meus clientes venderem esse papel. Daí que surgem as recomendações, normalmente, sob a ótica fundamentalista, né, as recomendações de compra e venda dos papéis pelos analistas.
Então, a análise fundamentalista, ela analisa o negócio, analisa a estrutura, analisa a capacidade de uma determinada companhia em gerar valor para o acionista. É isso. Capacidade de gerar dividendos, lucros, crescimento, valorização dos papéis. Empresas que têm boa governança corporativa são importantes aqui. Empresas que pagam bons dividendos. Empresas que têm transparência, que têm participação dos acionistas. Empresas que atuam no mercado em crescimento, em expansão, empresas que têm incentivos do poder público. Então, esse é o foco desse tipo de avaliação sob a ótica fundamentalista. Dentro da análise fundamentalista, a gente tem algumas etapas fundamentais para se fazer isso. Então, primeiro é perspectivas para o comportamento das principais variáveis macroeconômicas. O que são as variáveis macro? Taxa de juros, taxa do câmbio, a taxa da inflação, né? Uma série de indicadores que afetam o mercado como um todo. Veja, se o dólar sobe ou cai, isso de forma indireta ou direta afeta todas as empresas do mercado. Então, como é que essa empresa é afetada pelo câmbio? E se o juro subir, como é que essa empresa é afetada? E se a inflação for maior ou menor, como é que fica? Ela vai vender mais, vai vender menos, vai lucrar mais, vai lucrar menos? Qual é a situação que fica a empresa? Depois a gente tem que avaliar as perspectivas para o setor e para a empresa. Quais são as perspectivas do setor onde a empresa atua? Ah, uma companhia do setor elétrico. E aí, quais são as perspectivas para esse setor? Quais são as perspectivas para esta empresa dentro do setor? E depois, por último, nós olhamos, como falei, para projeção de resultado, as principais contas aí do balanço patrimonial de cada trimestre civil dessa empresa. Então você olha as variáveis macroeconômicas, olha perspectivas do setor onde a empresa está inserida e depois você analisa a empresa em si. Então são 3 grandes análises que são feitas aqui. Quais são os pontos críticos para a elaboração dessas projeções? Bom, primeiro nós temos os riscos macroeconômicos. Você tem que avaliar taxa de inflação, taxa de juros, taxa do câmbio, o preço do petróleo, que influencia bastante no mercado, recessão ou não no mundo, crescimento mundial, o PIB do Brasil, da América, dos Estados Unidos, da China, enfim, do mundo, como é que está. Veja, tudo isso tem que ser colocado dentro dessa análise. E nos riscos microeconômicos, concorrência interna e externa, como é que é a concorrência dessa companhia? Produtos substitutos, será que podem surgir produtos que substituam o produto dessa empresa? Custos e oferta de insumos, tanto no mercado interno quanto externo, regulamentação ambiental, mudanças na tributação, vira e mexe o governo muda, aumenta a tributação de um determinado produto ou dá algum incentivo para uma determinada empresa, e venda, controle acionário ou mudanças na gestão da companhia. Quais são as possibilidades de haverem mudanças? Será que essa empresa tem chance de ser vendida ou não? Ou então essa empresa tem chance de comprar outras empresas? Essa empresa tem um plano de sucessão, por exemplo, também é importante, né? Se o atual presidente da companhia deixar o cargo por alguma razão, quem é que assume no lugar dele? Tem alguém preparado? Tem que buscar alguém no mercado? Quer dizer, tudo isso influencia a análise fundamentalista. Aqui eu coloquei alguns exemplos de indicadores. Veja, um deles é o PL. O que é o PL? É o preço de mercado da ação dividido pelo lucro líquido da ação. Ou seja, você pega o preço que a ação está valendo na bolsa e divide pelo lucro líquido por ação. Pega o lucro total da empresa, divide pela quantidade de ações, você tem o lucro da ação, né? Então, nesse caso, é o preço de mercado da ação dividido pelo lucro que ela gerou, cada uma das ações. Esse indicador é importante porque ele mostra quantos anos vai retornar meu investimento. Se eu aplicar 10 mil reais nessa empresa, em quantos anos ela vai gerar 10 mil reais de resultados? Tá? Quanto menor, portanto, esse tempo, melhor. Né? Quanto menos anos, melhor essa informação. O PVPA, o que é o PVPA? P, de novo, é o preço de mercado da ação, dividido pelo valor patrimonial da ação. Tá? O VPA é o valor patrimonial. O que é o valor patrimonial? É o valor contábil de uma empresa. Normalmente, as ações de uma boa empresa na bolsa, elas valem a mercado mais do que o valor patrimonial. Mas nem sempre isso é verdadeiro. Às vezes, a ação está negociada na bolsa por um valor inferior ao patrimonial. Se ela está com um valor inferior ao patrimonial, pode ter um motivo, digamos assim, da empresa não estar passando por um bom momento, estar com problemas, com dificuldades. Mas pode também ser uma oportunidade de compra. Talvez é uma boa empresa, mas por alguma crise que está afetando o mercado,
as ações estão sensíveis e estão extremamente baratas. E nesse caso pode ser uma boa oportunidade para você comprar essas ações. Outros indicadores importantes, eu já falei sobre eles lá nos dividendos. Um deles é o payout, que é dividendos por ação dividido pelo lucro líquido da ação. Então, o dividendo que você recebe sobre o lucro líquido que cada ação teve, indica quanto do lucro a empresa está distribuindo, lembra? 25%, 30%, 50%. Quanto maior, melhor, obviamente. E o outro indicador que é o dividend yield. O que é o dividend yield? É pegar os dividendos e dividir pelo preço da ação. Então ele mostra quanto vale percentualmente o dividendo que está sendo recebido. Quanto maior, claro, melhor. Tá? Quanto maior esse percentual, 5, 10, 15%, mostra que o teu retorno em cima do investimento está sendo maior. Então o que eu devo buscar? Resumindo a análise fundamentalista: crescimento, lucro, boa administração, governança corporativa, diversificação setorial. Esses são os principais fatores que indicam uma compra ou não de um ativo sob a ótica fundamentalista. E a análise técnica? Veja, a análise técnica não está preocupada com nada disso que eu falei até aqui. A análise técnica está preocupada em analisar o comportamento de preço das ações da companhia na bolsa e não quer saber de fundamentos da companhia. Enquanto a análise fundamentalista avalia se a empresa é boa, né, se é um bom negócio, a análise técnica avalia tecnicamente, ela avalia o que está acontecendo com essas ações na bolsa e a partir daí indica se é um bom momento ou não para comprar estas ações. A análise técnica moderna que nós conhecemos, ela surgiu com a teoria de Down. Teoria de Down? Quem é esse cara? É esse barbudinho que está aí na sua tela, chamado Charles Down. Ele viveu nos Estados Unidos no início dos anos de 1900, tá? Morreu em 1904, para você ter uma ideia, faz muito tempo. E ele é um cara revolucionário para a época dele. Ele começou a defender algumas ideias de que, assim, totalmente diferentes do que se tinha até então sobre bolsa, sobre mercado, sobre o preço das ações. Todo mundo fazia estudo em cima das empresas, das companhias, avaliava os setores e tal, fazia a famosa análise fundamentalista para escolher as ações. E ele começou a observar alguns comportamentos das ações na bolsa e começou a escrever sobre isso. Depois que ele morreu, juntou os seus escritos dele e criou-se o que nós conhecemos hoje como teoria de Down. Ele nunca teve essa pretensão, ele nunca sentou e falou, não, eu vou escrever minha teoria sobre o mercado. Não, ele deixou vários escritos, inclusive no The Wall Street Journal, que era um jornal dele, onde ele fazia o editorial do jornal e lá ele defendia essas ideias revolucionárias da análise técnica. Ele, na verdade, em conjunto com o Edward Jones. Tá? Edward Jones era um parceiro dele, sócio dele, e tanto é que em homenagem aos dois existe hoje o índice Dow Jones, né, que eu já falei sobre ele aqui, principal índice da Bolsa de Nova York. Dow Jones, então, em homenagem a Charles Down e Edward Jones. Mas esse barbudinho Charles Down, ele falou algumas coisas e isso meio que virou lei, virou regra no mercado. Eu não vou falar todos os preceitos aqui da teoria dele, mas alguns deles, que são esses 4 aqui que nós colocamos que são os principais. Uma das coisas que ele fala é que todos os fatores externos já estão embutidos no último preço do papel. Ou seja, ele alega que não é necessário fazer um monte de estudos e tal sobre as ações para descobrir o preço justo de uma ação. Na visão dele, o preço justo de uma ação é o preço que ela está valendo agora. Por quê? Porque quem precificou foi o próprio mercado, foram os próprios investidores. Eles, através da oferta e demanda desse ativo, né, no mercado, convencionaram que a ação naquele momento está valendo X. Se ela está valendo X, esse é o preço justo, tudo que tinha que descontar já foi descontado e tudo que tinha que embutir já foi embutido. Portanto, ele diz que esse é o preço justo do papel. Outra coisa que ele alega é que os preços se movimentam em tendências. Numa próxima aula eu vou falar sobre tendências de alta e tendências de baixa. E isso é fato. Quando a gente olha um gráfico de uma ação num prazo um pouco mais longo, percebe-se claramente isso. Percebe-se que uma ação, ela sobe, desce um pouquinho, sobe mais, desce um pouquinho, sobe mais. Mas veja, ela mais sobe do que desce, está numa tendência de alta. Daqui a pouco ela mais desce do que sobe, ela não cai todos os dias, mas quando ela cai com mais força do que quando ela sobe. Ela está numa tendência de baixa. Então, antes de comprar uma ação, eu preciso entender se ela está numa tendência de alta ou de baixa.
Isso não quer dizer que não dê para operar. No curto prazo, você pode até comprar uma ação que está numa tendência de baixa e ganhar dinheiro, por exemplo. Tá? Mas no longo prazo é bem provável que isso não aconteça, porque o papel vai cair mais do que vai subir. Outra coisa que Down fala é que o futuro repete o passado. Ou seja, algo que aconteceu atrás, em algum momento, pode voltar a acontecer de novo no futuro. Isso, de certa forma, justifica o conceito que a gente vai trabalhar aqui de suporte e resistência. Se uma ação, em algum momento, estava subindo, ela subiu, foi a R$10, aí ela voltou, foi a 9. Aí ela volta a subir de novo. Nós convencionamos que a R$10 ela tem uma resistência. Ou seja, da última vez que ela foi a 10, o mercado considerou que estava cara e começou a vender. E ela voltou aos 9. Da próxima vez que ela voltar aos 10, a gente vai fazer a mesma leitura, vai dizer, ih, tá caro. Da última vez que ela foi a 10, ela voltou. Então, será que ela não vai voltar de novo? E aí acaba que o mercado confirma isso. Quer dizer, o futuro repete o passado. Então, algo que aconteceu no passado, que foi a 10 e voltou, pode acontecer de novo no futuro. Não quer dizer que necessariamente vai acontecer, mas tem grandes chances desse movimento se repetir. O volume deve confirmar a tendência. É outra coisa que ele nos chama a atenção. Porque ele diz o seguinte, quando uma ação está numa tendência de alta, nos dias em que ela sobe, tem que ter mais volume do que nos dias em que ela cai. Quando uma ação está numa tendência de baixa, nos dias em que ela cai, tem que ter mais volume do que nos dias em que ela sobe. Se o papel, quando cai, tem um volume maior do que quando sobe, ele está confirmando essa tendência. Agora, se o papel, quando cai, ele tem um volume menor do que no dia em que ele sobe, se prepare que a tendência de baixa está acabando e vai voltar a entrar numa tendência de alta de novo. Tá? Então, também é algo que a gente observa bastante nos gráficos. Bom, para fazer o estudo da análise técnica, nós temos uma ferramenta muito importante, que é o gráfico. Tem vários indicadores, vários osciladores que nós jogamos em cima desse gráfico para fazer um estudo completo, para fazer um entendimento completo do que nós precisamos. Mas, basicamente, o gráfico é a ferramenta essencial para se fazer um estudo técnico. Por isso, ela também é chamada de análise gráfica. Tá? A análise gráfica, na verdade, é uma parte, porque a análise técnica é um pouco mais do que isso. A análise técnica é um conjunto, né, um estudo que envolve matemática, estatística, análise de gráficos em si. E o gráfico é apenas uma parte, então, desse processo. Mas a gente usa basicamente um gráfico ao longo do tempo, né? Então, na horizontal nós sempre temos a linha do tempo, na vertical nós sempre temos a linha dos preços, tá? E dentro desse fluxo aí, dentro desse movimento, as coisas acontecem. Os preços sobem e descem e a gente vai visualmente, né? Você olha para o gráfico e vê o que está acontecendo, né? Consegue verificar se o mercado está numa tendência de baixa ou de alta, se está num suporte, numa resistência, se tem um canal de preço, se está cruzando uma média, se tem, enfim, algum indicador mostrando uma oportunidade de venda ou de compra desses ativos. Tá? Na próxima aula eu vou continuar falando ainda de análise técnica e nós vamos ver os tipos de gráficos, vamos estudar o candlestick, que é o gráfico mais utilizado hoje em dia no mercado, que é muito bacana, tem vários estudos sobre candles inclusive, e vamos também entender o conceito de suporte e resistência e como nós podemos operar, né, comprar e vender ações com menor risco, utilizando a estratégia de suportes e resistências. Então não perca a próxima aula, que é muito bacana nessa continuação do nosso curso Aprenda a Investir na Bolsa de Valores. Essa aula vai ficando por aqui então, obrigado pela sua audiência, e até a próxima.